Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E hoje vamos falar sobre dois recursos de hardware que existiam antigamente nos computadores: o botão turbo e a chave tranca-teclado. Por que esses recursos existiam, para que serviam e por que não existem mais? Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Antes da gente prosseguir, como sempre, tenho que deixar aqui meus agradecimentos especiais a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Thiago Bueno, o Felipe Santos, o Vanderlei Teixeira de Faria, o Felipe Lima, o Fábio Basso, Rafael Gebauer Vaz e muitos outros. É graças a pessoas como vocês que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você curte os nossos vídeos, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros e com isso você vai estar contribuindo para que eu continue gravando vídeos aqui para o Clube do Hardware. Pois bem, vamos começar falando sobre o botão turbo. Você pode pensar, poxa, um botão chamado turbo, se eu apertar o computador fica mais rápido. Mas não era isso que acontecia. Com o botão turbo pressionado, o processador rodava no clock nominal dele. E quando ele não estava pressionado, o clock diminuía bastante, e ficava bem mais lento. Então, era um botão que, apesar do nome ser turbo, na verdade deixava o computador mais lento. Era para deixar o computador mais lento. Então, você tinha duas opções: deixar o computador lento ou deixar ele na velocidade normal. E aí você deve estar pensando, pô, mas que loucura isso! Para que eu vou querer deixar o computador lento? Eu quero que ele rode na velocidade nominal dele, ou se possível, mais rápido possível, mais acima do que o clock nominal do processador. Mas, realmente, existia esse botão. Isso acontecia porque programas muito antigos, quando eram rodados em computadores mais novos, ficavam muito rápidos, principalmente jogos. Então, você ia tentar rodar um jogo antigo no seu 386, no seu 486, e o computador o jogo ficava muito rápido, não dava para jogar. O bonequinho ficava andando loucamente na tela e era impossível jogar. Então, por isso que foi criado o botão turbo. Então, você despressionava o botão turbo, o processador voltava para um clock muito mais baixo, geralmente próximo lá do clock original do primeiro PC, do PC XT, lá do início da década de 80, para aquele jogo poder rodar na velocidade para a qual ele foi criado, na velocidade normal dele, e não ficar totalmente acelerado. E por que isso acontecia? Por que os jogos antigos, quando rodavam num computador mais novo, ficava totalmente acelerado? Isso, tecnicamente falando, vou fazer uma explicação técnica aqui, o que acontece é o seguinte: os primeiros computadores, lá de 1981, 83, o PC e o PC XT, não vinham com circuito chamado relógio de tempo real, RTC, Real Time Clock, que hoje em dia é lugar comum. Ele foi introduzido lá com o PC-AT de 1984. Então, o relógio de tempo real é um circuito na placa-mãe que mantém a data e hora do computador, mesmo quando o computador está desligado, mas mais do que isso, ele tem cronômetros. Você pode usar esse circuito como um sistema de temporização. Então, dentro de um programa, de repente o programador precisa que o programa aguarde um determinado tempo. Então, hoje em dia, como isso é feito, usa-se o relógio de tempo real como temporizador. Preciso aguardar 300 milissegundos, 500 milissegundos e tal, e o programa consegue aguardar esse tempo exatamente como o programador quis, porque existe esse relógio de tempo real. Mas antigamente não existia esse circuito. Então, como os programadores faziam para que os programas aguardassem um determinado tempo? Então, eles faziam se valer de um macete da época, que era o seguinte: os processadores têm uma instrução que não faz nada, uma instrução para não fazer nada. Normalmente, por exemplo, uma instrução do tipo NOP, No Operation, não faz nada. Mas toda instrução, inclusive essa que não faz nada, demora um determinado número de pulsos de clock, que são chamados ciclos de máquina, ciclos de máquina equivalente a pulso de clock, para ser executada. Então, o programador fazia uma conta básica. Bom, eu preciso aguardar, por exemplo, 500 milissegundos, meio segundo. Então, essa instrução aqui demora X tempos, X ciclos de máquina, para ser executada nesse processador aqui, que tem um clock. Lá na época, o clock padrão era 4,77 MHz. Então, ele fazia a conta. Então, ele fazia um laço, um loop, usando essa instrução de nenhuma operação, NOP, para ficar rodando ali, o determinado tempo que ele precisava aguardar. E dessa forma ele conseguia então fazer com que o programa aguardasse.
Mas esse macete era baseado em pulsos de clock do processador, né? Então, baseado no clock lá do processador 8088, que era usado lá de 4,77 MHz no PC original. Na medida que os processadores aumentaram o clock, né, o que acontecia com esse macete? Esse macete deixava de funcionar, porque como o clock aumentava, o tempo, né, de execução dessa instrução que não fazia nada era mais rápido, né? Então ele demorava menos tempo para executar essa instrução. E aí essa espera que no PC lá original, vamos supor, né, eu dei exemplo aqui de meio segundo, 500 milissegundos, né, num 286, num 386, num 486, esse 500 milissegundos foi diminuindo. Ah, não, agora não aguarda mais 500 milissegundos, vai aguardar 300, 200, 100, 25, né, porque a instrução vai ser executada mais rapidamente, né? E aí os jogos ficavam loucamente rápidos, né? Os personagens andando muito rápido ali. Então por isso que acontecia isso, tá? Então por isso que existia então o botão turbo. O botão turbo servia para você diminuir a velocidade do processador próximo lá do PC original, para esses jogos antigos poderem ser executados, porque eles usavam esse macete de depender, né, do ciclo de máquina, né, do clock do processador, para fazer a temporização, né, de espera ali nesses momentos que precisavam esperar um pouco dentro do jogo, dentro do programa. Tá? O que aconteceu depois, né? Então, a partir do momento que os computadores passaram a ter o relógio de tempo real e os programas passaram a usar esse relógio de tempo real, parou de fazer sentido ter esse botão turbo, então por isso que ele deixou de existir, né? Então, o botão turbo existiu até a época do 486, mais ou menos. Alguns computadores baseados no Pentium, no primeiro Pentium, teve botão turbo, mas foi menos comum, mas a partir dali, então, ele sumiu. Tá? Então, até a primeira metade dos anos 90 era comum ter o botão turbo, depois da segunda metade dos anos 90 em diante, ele foi sumindo. Tá? Hoje em dia, se você quiser rodar um programa desse antigo, né, um jogo antigo de DOS, você vai usar algum tipo de virtualização, né, para emular uma máquina daquela época. Né? O emulador mais comum, né, melhor dizendo, o programa de virtualização mais comum para rodar jogos de DOS é o DOSBox. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. O DOSBox é excelente por isso. Né? Ele cria uma máquina virtual ali baseada no DOS, né, no DOS, né, simulando o hardware da época, e aí o seu jogo vai conseguir rodar dentro dessa máquina virtual que o DOSBox gera, né, simulando o hardware da época, então ele vai rodar com a temporização normal ali, não precisa de um macete de hardware, né, para diminuir a velocidade do processador da máquina, para fazer ele rodar na velocidade da época. Tá? Então, essa é a história então do botão turbo. Os gabinetes da época tinham um display, né? É interessante falar sobre o display também turbo, né? Então, quando o botão turbo estava pressionado, ele botava lá, mostrava o display, mostrava o clock do processador, né? E quando ele não estava pressionado, mostrava outro clock ali naquele display. Mas aquele display era totalmente fake, né? Era só um recurso cosmético. Você que tinha ali esse display, tinha uma série de jumpers, né? Uma série de contatos ali que você fazia, você mudava a posição desses jumpers para mostrar o que você queria, né, nas duas posições do botão turbo, né? Ele é chamado low e high, né? Baixo e alto. E aí você configurava ali o que você queria que fosse mostrado ali. Então ali, na verdade, não era mostrando o clock verdadeiro do processador, mas simplesmente é só um recurso cosmético, mostrava o que você queria, o que você configurou ali nos jumpers de configuração daquele display. Pois bem, então prosseguindo. A chave tranca-teclado, outro clássico dos anos 80 e 90, né? Então, para que servia a chave tranca-teclado? Era uma chave que quando você mudava ela de posição, trancava o teclado do computador. Então, o teclado ativava ou desativava o teclado da máquina. Então, para que servia, né? Isso era bastante comum, né, num ambiente de trabalho, quando você precisava, por exemplo, ir ao banheiro, né, e não queria que ninguém mexesse no seu computador. Então, você não queria desligar o computador, você só queria ir uma rapidinho ali no banheiro, mas não queria que nenhum colega chegasse e mexesse no seu computador, acessasse qualquer dado, né? Então você pegava a chave, trancava o teclado e ia para o banheiro. Então por que isso existia? Porque o DOS, né, o DOS, novamente aqui voltando para o sistema operacional antigo, né, e o próprio Windows 3.1, 3.11, não tinham
tela de login. Então você não tinha senha para entrar no computador. Então é diferente de hoje em dia que você sai do banheiro, tranca o computador e a pessoa não consegue entrar no computador porque tem uma senha mesmo, que ele tem acesso ao teclado, né? Então, qual é a furada dessa chave tranca-teclado? Né? A grande furada dessa chave tranca-teclado é que só funcionava se no seu ambiente não tivesse mais ninguém com computador, né? Porque essa chave era universal. Né? Então você vai no banheiro, seu colega do lado tem um computador também, ele também tem uma chave tranca-teclado, ele pega a chave dele e destranca o seu teclado com a chave dele e usa o seu computador. Né? Ou mesmo qualquer pessoa que tem acesso a uma chave dessa, que ela é universal, não é um cadeado que nem esse de casa que tem um segredo forte, né? É simplesmente um contato mecânico ali muito rudimentar, né? Então qualquer pessoa com essa chavezinha conseguia mudar a posição da chave. Alguns gabinetes, agora, a bem da verdade, alguns gabinetes usavam uma chave mesmo, né? Uma chave que nem a chave que a gente tem de casa, por exemplo, né? De casa, do escritório e tal. Aí esses eram mais seguros, né? Mas era voltado para uma coisa rápida, né? Uma coisa rápida, de você ir ali no banheiro, descer para pegar uma encomenda, alguma coisa rápida assim. Por quê? Porque bastava a pessoa abrir o gabinete e desconectar essa chave tranca-teclado da placa-mãe, que ele voltava a ter acesso ao teclado e podia fazer o que quiser no seu computador. Tá? Da mesma forma que o modo turbo, a chave tranca-teclado deixou de existir, né, na segunda metade dos anos 90 em diante, por conta do Windows 95, que veio com tela de login, né, com tela de... você podia proteger o seu ambiente de trabalho com login e senha. Tá? E aí caiu em desuso porque, né, uma tela de login é muito mais forte do que essa chave tranca-teclado, que, como eu falei para vocês, é um sistema de segurança extremamente falho, extremamente rudimentar. Né? Por dois motivos. Ou porque usava aquela chavezinha que era universal e todo mundo tinha aquela chavezinha, né? Ou porque você podia simplesmente abrir o gabinete e desconectar a chave da placa-mãe e ter acesso de novo ao computador. Então foi isso aí para hoje, né? Espero aí que o pessoal da nostalgia tenha relembrado aí a época da informática a lenha, né? Como é que eram as coisas até meados dos anos 90, e quem é mais novo aí na área tem a saber como eram as coisas aí na época da informática a vapor. Falou? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Considere se tornar sócio do nosso clube de membros e também adquirir meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.